Sem Neymar, sem Vinícius Júnior e sem Rodrigo, e com 9 novidades na lista final, a seleção brasileira foi convocada para os últimos dois jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Chile no Maracanã, dia 4 de setembro, e contra Bolívia lá na altitude, dia 9 de setembro. E aqui nesse vídeo eu quero analisar com vocês o porquê dessas escolhas, mostrar para vocês que existe sim uma linha de raciocínio clara que o Ancelotti tem seguido até aqui, e mais importante do que a gente brigar por um ou outro nome, é que você sai desse vídeo entendendo o que é esse Brasil que ele está montando, em cima de qual sistema esse Brasil vai jogar, quais são as peças que ele precisa para compor esse sistema, e aí tudo vai fazer sentido para a gente já saber o que a gente pode esperar da seleção brasileira daqui para frente. Esse vídeo aqui não vai ter com muita edição, não vai ser com muito negocinho aqui, vai ser eu e você conversando e analisando essa convocação, beleza? Pode ser? Então vamos para cima. Acho importante a gente já começar apagando alguns incêndios aqui, né? E falar sobre Neymar Júnior. Muita gente esperava que ele estivesse nessa convocação. Eu fiquei na dúvida se ele estaria ou não nessa lista do Ancelotti. E assim, né? Dentro das várias perguntas que o Carleto vai se desviando na coletiva, todo ensaboado, assim, não dá uma resposta direta para nada. Mas ele fez questão de ressaltar uma resposta sobre a parte física, né? Ele já estava indo até para outra pergunta, ele voltou e falou um critério importantíssimo para sua comissão técnica e para ele é a parte física. E falou que eles não vão convocar jogadores que não estiverem 100% fisicamente. Essas foram as palavras dele. E aí responde muito essa questão do Neymar. E claro, ainda é o Neymar, né? Ainda tá voltando, tá nesse retorno aí aos gramados, ao alto nível do futebol. Ainda não está na sua melhor fase física, dá pra ver isso quando ele tenta uma arrancada, dá pra ver isso quando ele tenta forçar um drible que antes ele com certeza passaria e agora até nesse confronto físico, até nesse confronto de explosão em velocidade, ele ainda não tem ganhado. Talvez isso tenha influenciado o Ancelotti. Vale lembrar também que na quinta-feira o Neymar sofreu um edema na coxa, não é uma lesão que vai deixar ele afastado por muito tempo, mas é uma lesão que também prejudica a recuperar essa forma 100%. E o Ancelotti falou assim: ele conhece o Neymar, ele sabe o que esperar do Neymar, e ele não vai assim, não é um cara que precisam ser testado várias vezes porque ele precisa entender como o Neymar vai jogar. Ele sabe o que esperar do Neymar e disse que vai convocar quando ele tiver 100%. Esse não é esse momento. Já sobre Vinícius Júnior é uma questão diferente, né? A gente falou, ele ressaltou muito nessa coletiva sobre como esse é um momento em que ele quer conhecer novos jogadores. Ele utilizou essa frase conhecer novos jogadores algumas vezes durante essa coletiva. E o Vini Júnior, talvez, de toda essa seleção, seja o jogador que ele mais sabe o que esperar, né? Teve um convívio mais próximo com uma fase muito recente do Vinícius. Então dá para ser encarado como se o Vinícius tivesse sido poupado, porque ele tá suspenso do primeiro jogo, né? Não jogaria contra o Chile no Maracanã, só jogaria contra a Bolívia na altitude. E dentro disso, o Ancelotti optou por poupar ele e escolher dar a vaga dele para testar outros caras nesse ataque. Já sobre o Rodrigo, que foi outra ausência que chamou muita atenção, ele não deixou muito claro o porquê, né? E acho que faltou alguém fazer uma pergunta exatamente sobre isso, né? Gastar algumas perguntas ali para falar sobre clima de seleção, sobre aprender idioma novo, gente. Assim, nada contra, mas eu gostaria de sair de uma coletiva entendendo com um pouquinho mais de profundidade o porquê de algumas escolhas. E a gente não conseguiu fazer isso com o Rodrigo. E aí a gente vai partir mais para uma suposição, né? Ele não deixou claro se era a fase atual do Rodrigo que está no banco ou se era uma outra questão sobre o Rodrigo. Eu não imagino, eu não acredito que o Ancelotti vai deixar o Rodrigo de fora desse ciclo, né? Ainda mais sendo um cara que já deu tantas alegrias para ele recentemente no Real Madrid. E é um cara que não tá jogando no Real Madrid, mas que é quisto no Manchester City, no Liverpool, no Arsenal, qualquer grande time da Europa, quer ter o Rodrigo, talvez não vai estar disposto a pagar o que o Real Madrid quer, mas quer ter o Rodrigo no seu time titular. E eu acredito que não vai ser diferente na seleção brasileira. Acredito até que se a gente olhar o time que jogou a última partida, ele faria, por exemplo, entraria no lugar do Martinelli ali, né? A gente jogou com Rafinha na direita, Martinelli na esquerda, Vini Júnior e Matheus Cunha como uma dupla de ataque. Ele faria, inclusive, melhor que o Martinelli essa posição na esquerda, principalmente na parte ofensiva, porque se entende muito melhor com o Vini, consegue ajudar também nessa construção por dentro, faz parte desse jogo que varia e troca muito de posição do Ancelotti, mas não foi feito naquele momento porque ele estava machucado. Hoje ele está em condições, mas não está jogando no Real Madrid.
imagino que talvez a única explicação possível seja essa questão dele não estar jogando no Real Madrid. E pro Ancelotti, ele preferiu testar outras pessoas que ele não conhece, né? Voltando ao que ele ressaltou várias vezes. E fica muito claro como essa é uma lista para testar novos jogadores, né? Tem muita gente que olhou para essa lista e falou: Meu Deus, esse cara aqui ganhou a vaga agora nessa posição. Não! Ninguém ganhou vaga aqui ainda, né? Foi muito falado na coletiva sobre ele manter uma espinha dorsal de 14, 15 jogadores e ter esses 9 novos nomes para teste, né? De fato, até deixando de lado alguns caras que ele pode ter até gostado da última data FIFA, mas falando, cara, aqui ainda quero testar, conhecer esse outro jogador, porque vale lembrar. Nós estamos aqui na data FIFA de 1 a 9 de setembro. E aqui é o final das eliminatórias. Ainda existe amistoso em outubro, amistoso em novembro, amistoso em março e aqui já é aquele amistoso pré-Copa do Mundo. Aqui já tá no momento de fato Copa do Mundo. O que que ele escolheu? O que que ele optou? De fato, ele não tem tempo para fazer nada, né? Mas ele falou, cara, aqui eu quero ainda testar um pouco, ainda sentiu que deveria conhecer, abrir um pouco mais o leque nesse momento aqui em setembro. E aí eu acho que de outubro para frente é de fato manter o mesmo time. Aqui, nessa próxima convocação, depois da atual, ele de fato vai fazer uma escolha mais visando o time que ele quer ver na Copa do Mundo para tentar testar isso em outubro, em novembro, em março e chegar na Copa do Mundo aqui nesse último amistoso já de fato com o que a gente sabe que vem sido mantido nos últimos jogos. Aqui não. Aqui é um momento de, cara, quero ver se o Fabrício Bruno, quero conhecer o Fabrício Bruno aqui na zaga, quero conhecer o Caio Henrique e o Douglas Santos. Inclusive, o Caio Henrique, para mim, já deveria estar nessa seleção há uma cotinha. Falei isso no último vídeo que eu falei de convocação. Queria ver o Caio Santos já. Douglas Santos, grande surpresa, né? Jogador do Zenit, lateral esquerdo do Zenit, que eu não vou falar aqui, que eu acompanho o futebol russo e sei como o Douglas Santos joga. Não sei ainda. Tive que fazer esse vídeo aqui mais rápido, porque se eu demorar mais, vocês não assistem. E vou depois dar uma olhada sobre o Douglas Santos para tentar trazer alguma coisa mais específica sobre ele, se não aqui, pelo menos no Instagram. Fato é que, além dele, se você tem a volta de Joelinton, a volta não com o Ancelotti, mas, quer dizer, o primeiro momento do Joelinton com o Ancelotti, mas a volta do Joelinton na seleção, e a do Paquetá, que finalmente está de volta, pode ser convocado depois de todo aquele problema judicial. É um cara que eu gosto bastante. É um cara que eu acho que pode agregar muito para a seleção, inclusive no estilo do Ancelotti, porque é um jogador muito versátil, que pode entregar defensivamente, pode fazer diferentes funções no ataque. Eu acho que tem muito a agregar. Acho que tem vários jogadores, tem alguns acho que tem alguns jogadores que eles são queimados na seleção simplesmente porque o brasileiro está insatisfeito com alguma coisa. E aí escolhe alguém para queimar. E o Paquetá às vezes fica nesse fogo cruzado. Para mim ele é um cara que desempenhou muito pré-Copa do Mundo, na Copa do Mundo, na Copa América. Foi o jogador decisivo e foi um dos principais jogadores do Brasil em vários momentos. E eu acho que é muito difícil chegar nesse momento e descartar um cara como o Paquetá. Acho que tem que estar nessa seleção e gostei de ver ele nessa convocação. Aqui na frente, a maior surpresa para mim, Luiz Henrique. Achei que o ciclo dele tinha acabado quando ele foi para o Zenit, mas a gente foi provado aqui com Douglas Santos e com Luiz Henrique que dá para se considerar um jogador que joga no Campeonato Russo, pelo menos na visão do Ancelotti e da sua comissão técnica. Além dele, João Pedro, destruindo no Chelsea, já era esperado essa convocação, e Caio Jorge, muito merecido, principal jogador do Brasileirão 2025. O que a gente tem com essa convocação é isso aqui, tá? Acho que é muito mais fácil a gente visualizar dessa forma aqui. Porque qual que é a parada? Vocês viram aqui, pô, o cara convocou 8 atacantes e 5 meias. 8 atacantes e 5 meias. Só de caras que podem fazer o papel de camisa 9 aqui, você tem Caio Jorge, João Pedro, Matheus Cunha e Richarlison. Tem 4 centroavantes. Nem todos têm a mesma característica, mas tem 4 centroavantes. Ele não chamaria 4 centroavantes à toa. 4 caras para disputar uma posição? Acho que não. Acredito fielmente, defendo arduamente que o Ancelotti quer repetir o 4-4-2 que ele fez contra o Paraguai no último jogo do Brasil que ele comandou o Brasil e foi inclusive o melhor dos dois jogos que ele comandou o Brasil. O que acontecia naquele jogo? Você tinha o Matheus Cunha aqui e era o Vinícius Júnior aqui nessa posição de camisa 9, porque o Matheus Cunha ajudava mais para dentro, né? Vinha, recuava para construir, ajudar na construção, fazer um papel importantíssimo, enquanto o Vinícius Júnior poderia atacar esse espaço em velocidade na frente, ou às vezes cair para o lado, inverter com o Martinelli, né? Tinha toda aquela questão do jogo do Ancelotti que tem muito essa troca de posição. E acho aqui que o Cunha vai reprisar esse papel,
O João é um cara que sai muito da área, enquanto o Caio e o Richarlison são caras de velocidade, né? Se você quer atacar esse espaço na frente, Caio cansou de fazer isso no futebol brasileiro. O Cruzeiro é um time que contra-ataca muito e o Caio é fundamental ter essa velocidade, essa capacidade de carregar a bola na frente. Richarlison também tem essa característica. Jogou nada, absolutamente nada, nos últimos dois jogos com a seleção brasileira e, não sei se você tá sabendo, mas tá jogando bem agora com o Thomas Frank no Tottenham. Acho que isso aí justifica a convocação? Não. Isso aí não justifica a convocação. Porque é aquela parada de você jogar bem no final de semana e querer ser convocado na segunda-feira. Mas, por característica, faz mais sentido você ter o Richarlison aqui do que ter um outro cara como o Pedro, que é outra característica de centroavante. Não é o que o Ancelotti quer dentro dessa ideia aqui. De ter um cara que vai atacar mais espaço, vai cair às vezes pro lado, enquanto você tem um outro atacante que vai recuar mais por dentro. Acho que no frigir dos ovos vai ser Cunha aqui e João Pedro, né? Eu acho que a dupla vai ser Cunha e João Pedro. Aqui eu coloquei aqui só para você de fato ver uma diferença aqui, mas acho que vai ser Cunha e João Pedro os dois alternando o tempo inteiro, vai ser uma coisa bonita de se ver. Aí você vai falar: "Ah, mas não tem meio atacante, não vai ter ninguém para construir o jogo, para pensar o jogo", como se isso fosse exclusividade no futebol moderno de um cara que é meio atacante, né? Não é exclusividade dele. O time pode ter problemas por não ter uma boa construção, mas não necessariamente quer dizer que não é porque tem o meio atacante. Fato é que a ideia do Ancelotti aqui não é você não ter de fato um meio atacante, mas você ter outros jogadores que vão jogar por dentro, que vão executar funções parecidas. Porque se a gente inverter aqui, só para de fato ajudar na hora de explicar, o que o Ancelotti quer ter no momento ofensivo, quando a defesa adversária estiver recuada lá atrás e o Brasil tiver com a posse de bola na altura do meio-campo, como acontece muitas e muitas vezes, o que ele quer é que você tenha um cara mais avançado, o Cunha já vai estar aqui por dentro, o Martinelli vai abrir nesse corredor aqui da esquerda e o lateral direito vai subir. Lateral direito vai virar quem abre mais aqui pelo corredor direito, enquanto o Rafinha que pode fazer esse papel por dentro, vai recuar um pouco mais aqui. Então você vai ter o Cunha e o Rafinha um pouco mais nesse papel de último passe, de construção de jogadas. Vai ter o Bruno perto deles, vai ter o Casemiro perto deles. Enquanto do outro lado, o que se esperou, pelo menos, do lateral esquerdo do Brasil no último jogo, eu tô reprisando aqui tudo que o Ancelotti fez no último jogo, era um cara aqui, o Alexandro, que ficava mais na saída com os zagueiros e eventualmente apoiava na frente, né? Dependendo de como tivesse a construção, ele poderia ganhar um campo aqui, o Martinelli vir para dentro e ele dar esse overlap aqui pela esquerda. Coisa que o Douglas Santos e o Caio Henrique pode fazer, mais uma vez. Não assisto o Campeonato Russo, mas vendo um pouco de mapa de calor de Douglas Santos e um pouco de outras pessoas que já viram ele jogar, ele pode fazer esse papel construindo e é um cara que sabe apoiar. O Caio Henrique é um cara que joga como ala no Mônaco, ou seja, ataca muito pelo corredor, mas já é um meia de origem, né? Ele jogava antes como meia atacante, ou seja, sabe construir para dentro, pode ficar um pouco mais perto aqui do Casemiro, ajudando nessa construção de trás. É isso que ele espera do lateral esquerdo, é isso que ele espera do lateral direito aqui para frente. E aí, esse daqui é a formação base, né? Obviamente, se tratando de Ancelotti, isso aqui vai ter variação pra caramba. A ideia não é ficar estático aqui nessa posição que vocês acabaram de ver. A ideia é movimentar a partir de um sistema. E o sistema é esse, um 4-4-2, na minha visão, um 4-4-2, que vai se tornar um 3-2-5 ofensivamente, como eu pude ver com meus próprios olhos no estádio do Corinthians no último jogo. Existem escolhas questionáveis aqui dentro? Existem escolhas questionáveis. Eu, por exemplo, teria levado o Luciano Juba, mas o Ancelotti foi para Salvador, viu o Luciano Juba jogar e não convocou. Muita gente achou um absurdo inacreditável, começou com teoria da conspiração, mas acho que assim, no final das contas, são convocações que também têm a ver com aquilo que é mais comum na história do futebol, que é eu tenho uma visão do jogador e aquele outro cara tem uma outra visão do jogador. Eu acho o Luciano Juba um grande lateral esquerdo, tem feito um grande campeonato brasileiro, mas o Ancelotti foi lá, viu e talvez não tenha a mesma impressão. Talvez ele não ache que o Luciano Juba pode cumprir essa função que eu mostrei para vocês aqui, de ficar mais atrás, de construir um pouco mais por dentro, de não aparecer tanto na frente. Talvez no frigir dos ovos, na hora de decidir, ele decidiu pelo Douglas Santos. Acho que são fatores que parece que você nunca considera, assim, nunca é considerado dentro da discussão. Se a gente vai aqui para o Fabrício Bruno, né, acho que tem
outros zagueiros também que poderiam estar aqui, como o Militão poderia estar aqui, né? Ele entrou muito no lugar também do Léo Ortiz na última partida. Vai por esse teste para o Ancelotti conhecer outros jogadores. Eu teria colocado o Léo Ortiz, eu teria colocado o Militão na frente de Fabrício Bruno. Mas, mais uma vez, é a escolha individual também do técnico dentro da avaliação que o Ancelotti fez. Tem muitas que a gente vai bater aqui na avaliação individual. Outras novidades, né? Acho que o Joelinton ele vem aqui também para cumprir ser o mesmo tipo de meio-campista que o Ederson foi. Ser esse meio-campista mais para cobrir espaço, para dar mais dinâmica. Não é o cara do passe, não é o cara que vai chegar na frente para impactar ofensivamente, mas é um segundo meio-campista para você também segurar o jogo. E é uma característica que o Ederson tem e que o Joelinton tem também, são jogadores parecidos dentro desse ponto de vista, né? Aqui na frente, o Luiz Henrique, de fato, não conseguiria tão bem fazer esse papel vindo para dentro. Acho que se você usa o Luiz Henrique, você também muda um pouco essas dinâmicas ofensivas, porque ele pode fazer dobradinha com o lateral, mas não é o meia que o Rafinha pode ser, né, pisando mais para dentro. E de uma certa forma também é como se o Estevão estivesse disputando vaga aqui desse lado direito, né? Porque é onde ele joga, onde ele se sente mais confortável, apesar de também poder fazer o lado esquerdo, né? Talvez seja uma grande chance aí do Martinelli se destacar um pouco mais. E dentro de tudo que foi falado aqui, eu acho que é uma convocação que ela é coerente dentro de uma ideia de um sistema que o Ancelotti está começando a pincelar na seleção brasileira e talvez muito coerente com base na visão de jogo dele. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, são 9 nomes novos e mesmo assim eu recebo pergunta na caixinha sobre essa convocação falando, cara, queria que testasse mais jogadores. Tá testando 9 jogadores. Tá testando 9 jogadores, é quase metade da lista de teste. Só que aí a gente sempre morre naquela de que está testando novos jogadores, mas não está testando o que eu quero que seja testado. E aí você acha que é incoerente, e aí você acha que é isso, que é aquilo, e aí, pô, parece que a seleção é a mesma, mas você está olhando só para uma parada. Essa é uma seleção bem diferente da seleção que vinha jogando, e é uma seleção bem diferente da seleção que jogou o último jogo contra o Paraguai. Então, acho que existem mudanças dentro do que o Ancelotti está fazendo, e existem um porquê também dessas mudanças que tá um pouco claro. Alguns, assim, são surpresas, coisas podem mudar também daqui para frente, a depender da sua estratégia para cada jogo, mas acho que de um contexto geral, o que a gente vai ver é isso aqui.